cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a razão nos faz crescer. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Não abracem alguém, ouve com atenção. Faz bem a mim e a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão. Só depende de você. Dar um abraço em alguém, ouve com atenção. Faz bem a mim e a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão. Só depende de você. Ver como um cristão. Tira o pé do chão. Hey, 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 Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Dá um abraço em alguém, ouve com atenção. Faz bem a mim e a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão. Só depende de você. Dar um abraço em alguém, ouve com atenção. Faz bem a mim e a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão. Só depende de você. Ver como um cristão. Tira o pé do chão. Hey, 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 ver como um cristão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Essa música que a gente acabou de tocar, ela é daqui de Rio das Ostras. É de um colega daqui de Rio das Ostras, Jonathan. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanho, isso me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar, Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti.
nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar, Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Boa noite! Mais uma palestra online do Centro Espírita Irmão Joseph Gleber, acontecendo todas as quintas e domingos, como era já o nosso horário presencial, às 19h30. É um prazer estar aqui mais uma vez com cada um de vocês, com aqueles que estão aqui também nos assistindo, já participando dos comentários, já colocando comentários aqui, aqueles que não estão comentando, mas também estão nos ouvindo, sejam todos muito bem-vindos, aos desencarnados também, são todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra online, que conta hoje com a palestra do Tony Pereira, o Tony, que já é um amigo do Suave Caminho, que já é um amigo do Sejo, e nós estamos aqui hoje muito felizes de recebê-lo com o tema Codificando Jesus. E nós vamos, antes de começar, a gente teve o nosso momento de ambientação, o David e a Júlia. Gente, a sorte é que eu não apareço quando eles estão ali, porque eu fico dançando aqui, né? Eu fico me empolgando, e assim, o bom é que ninguém está vendo. É ótimo. Mas fiquei muito feliz porque eles trouxeram músicas que normalmente são da nossa evangelização, e hoje a gente está aqui bem com ambiente evangelizador, porque a gente está lembrando que no dia 21 de fevereiro voltamos com a nossa evangelização, ainda no ambiente online, pelo aplicativo Zoom, às 16h30. E vai ser a evangelização da família. Então, pode entrar, que num determinado momento você vai ser redirecionado para salas do seu público. Vai ter o público das crianças, da pré, da mocidade e dos adultos também, né? Esses avanços tecnológicos aí, a gente vai vendo se vai funcionar, mas a gente está junto aí, vai ficar bonito. E aí, antes, então, de nós iniciarmos, a gente pede
para nossa irmã evangelizadora, lembrando, né? Júlia é evangelizadora da casa, David é evangelizador da casa. A gente vai pedir para Nancy fazer a leitura, a Nancy é evangelizadora da casa, e a nossa irmã Alba, evangelizadora da casa, também. Para nós. Olha que maravilha, Tony! Colocamos todos os evangelizadores aqui na bancada para falar da importância da evangelização. Olha que coisa bonita. Não é? E eu, coordenador de ED. Aí, ó, pronto. Fechou aqui a nossa... Só tem professor, só tem tio aqui. Só tem tio. Maravilha, gente. Uma boa noite a todos. Nancy, por favor, pode fazer a leitura. Boa noite a todos os amigos. A mensagem de hoje é do livro O Espírito da Verdade, autores diversos, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Verdade e crença. E se vos digo a verdade, por que não credes? Jesus. Jesus lecionou a verdade em todas as situações da peregrinação messiânica. A todos concedeu amor puro, bênçãos de luz e bens para a eternidade. Provou com os próprios testemunhos a excelência de seus ensinos. Ministrou a caridade simples e natural, sem melindrar ou ferir. A cada qual apontou a lógica real das circunstâncias da vida. A ninguém enganou, não sofismou por nenhuma razão, perdoou sem apresentar condições, cedeu a benefício de todos, não temeu, nem vacilou ao indicar a realidade, nem tampouco fugiu de demonstrá-la no próprio exemplo. Não aguardou bonificações, serviu sempre, de ninguém reclamou, sacrificou a si mesmo. Não permaneceu em posição de neutralidade, definiu-se. Cabe, portanto, a quem recolhe os dons divinos da claridade evangélica, amar e perdoar, construindo o bem e a paz, esposando ostensivamente a vida cristã, na elucubração da teoria e no esforço da aplicação. Se possuímos a luz da verdade, por que não seguir-lhes a rota de luz? Emmanuel. Queridos irmãos do Sejo, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos agora fechar nossos olhos, buscar entrar em harmonia com o alto, com nosso Pai de bondade, amoroso, justo, com nosso Mestre e Guia Jesus, buscar entrar em harmonia com nossa Mãe amorosa Maria e com os amigos de luz da nossa casa. Que possamos nos envolver nessas vibrações de amor, de paz, de serenidade, para que possamos, na noite de hoje, compreender tudo que o Tony trouxe para nos passar, tudo que ele preparou com todo carinho, que ele possa ser intuído e que nós estamos, Tony, agradecidos por podermos estar aqui e aprender um pouco mais dessa doutrina de luz que tanto nos inspira, que possamos aprender e nos renovar a cada dia mais e mais. Que os mentores do Sejo, os amigos de luz dessa casa tão maravilhosa, que nos acolhe e acolhe a todos os irmãos necessitados, que ela possa continuar sendo esse ponto de luz. Que possamos, na noite de hoje, aprendermos e nos renovarmos cada dia mais e mais, seguindo a luz do nosso Mestre. Pedimos, Pai, que envolva nossas crianças da evangelização, a todos os pais, a todas as famílias, para que cada dia mais e mais a gente possa se melhorar. Auxilie aqueles irmãos necessitados, Pai, para que eles possam ver a sua luz.
fique conosco nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a cada um. E agora, Tony, a palavra é sua. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, gente. É uma honra, viu? Uma gratidão e uma honra estar aqui no Sejo, que é uma casa que eu adoro. Faço questão sempre de falar isso. Sou muito bem tratado, sempre, toda vez que eu tenho contato com todo mundo dessa casa. E essa leitura da página tão interessante que fala, né, de quem era Jesus e fala que Jesus se definia. Então, esse estudo de hoje, na realidade, é um estilo que eu não gosto muito, eu gosto mais, né, daquela coisa mais de palestra, mais de conversa, de narrativa, mas era impossível falar o que eu queria dizer, que é justamente isso, né, que a definição de Jesus, né, que códigos foram utilizados antes dele voltar para recebê-lo, anunciando, e ele chegando, ele se colocando, se definindo. Eu sou. Né? Jesus fala isso. Né? Antes de Abraão, eu sou. Então não tinha como eu falar tudo o que o meu coração pedia para falar sem a utilização desses textos, dessas passagens. Então hoje é um pouco diferente, precisa de um pouco mais de atenção, né? Nas leituras. Eu vou falar o mais rápido que eu puder para a gente não perder a oportunidade, mas vamos considerar que hoje a gente está numa noite de estudos. Tá? Então, se tiver alguma referência que queira fazer, alguma pergunta, não tem problema, não me atrapalha, só levando em consideração que tem essa quantidade de informações, porque a gente vai falar de quem? A gente vai falar de Jesus, um espírito puro, governador do planeta. Né? E tem-se até notícias que eu ouvi do Geraldinho, que é aquele palestrante que conviveu com Chico Xavier, e ele relatou que Chico falou para ele que Jesus governa a Terra e outros 4 planetas. Ele não é governador único da Terra. Então, olha o tamanho, né, de Jesus. E é um espírito que veio à Terra a ensinar dessa forma mesmo da leitura, de uma forma simples, da forma clara, de uma forma que chegasse a todos que se aproximassem dele, todos aqueles que necessitavam. Ele levou o amor, ele levou a mensagem de paz, e falou da reencarnação de uma forma que as pessoas daquela época não compreendiam. Né? Então, ele é Jesus, e o chamado de atenção, a minha necessidade pessoal de falar a respeito disso será que hoje todos os cristãos têm a noção, a consciência exata da grandiosidade de Jesus? Será que todos nós sabemos o tamanho de Jesus? Porque a gente vê leitura tudo, Jesus, 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 Jesus. Quando a gente sente dor, quando a gente está com medo, quando a gente está desesperado, a gente fala Jesus nas preces. Mas será que todos os cristãos, né? E aí eu já não falo mais somente os espíritas, todos os cristãos conhecem a grandeza de Jesus? Nós espíritas temos a vantagem de ter recebido, né, essa codificação maravilhosa, através de Kardec. Os espíritos iluminados trouxeram tantas informações do outro lado, estabelecendo a lei natural, estabelecendo a lei de Deus de uma maneira muito clara para a gente, porque até a época que chegou, o mundo vivia como hoje vive, um conflito muito grande entre materialismo e entre a espiritualidade. Hoje nós vivemos isso ainda. Depois de tantos anos, depois de 2000 anos, Kardec fala no Evangelho, né, 1800 anos, 18 séculos depois de Jesus, as pessoas ainda não compreendem. A gente precisa falar do lado espiritual, porque naquele momento se vivia um conflito entre o materialismo e o lado espiritual, né? Os equívocos que eram colocados da igreja para as pessoas, muitos se rebelaram, muitos tinham raiva de Jesus, muitos tinham raiva do cristianismo, porque o cristianismo apresentado a eles não era justo, não era o cristianismo que Jesus trouxe, que era amor, né? Que era caridade, que era perdão, que era que todos fossem iguais. E volta a falar da leitura da nossa irmã. Jesus se definia, né? Olha só,
você cometeu esse pecado, se você vai e não peques mais. Ele não falava tudo bem, você pecou. Ele curava e falava, vai e não peques mais. Ele sabe que a gente, 5 minutos depois, vai pecar. Mas ele falava isso para todo mundo. Então, será que a gente conhece isso tudo? Depois que veio a doutrina espírita, será que os espíritas todos conhecem exatamente qual foi a mensagem de Jesus e o que os espíritos trouxeram? Porque a gente pega ali a codificação, está tudo muito claro. Mas está tudo muito claro, mas precisa da gente estudar muito. A gente prestar muita atenção em cada detalhe, em cada mensagem, para a gente compreender exatamente o que quer dizer. Porque quando a gente compreende, quando a gente sai da escuridão, quando a gente sai da caverna, fica mais fácil da gente se modificar e cumprir aquilo que Jesus sugeria para a gente, né? A nossa evolução. Porque muitas das coisas que a gente faz é por ignorância, mas a informação está ali, a informação está aqui, ó, do meu lado. Tem vários livros aqui, numa mesa que eu tenho aqui do meu lado. Será que eu leio todos? Né? Será que eu tenho uma estante bonita dentro de casa com os livros, com o Evangelho, Céu e Inferno? Esses livros são maravilhosos, a Gênese, né? Essa literatura toda que veio depois, com Divaldo, com Chico, com tantos outros, né, que vieram trazendo informações da espiritualidade, porque quando a gente conhece, é igual aquele doente, o viciado. O viciado, ele só vai querer se tratar quando ele chega a um ponto de autodestruição tão grande e que ele assume que ele é um viciado, que ele está doente. A partir daí, ele começa a ter vontade. E para começar essa modificação, a superação dessa doença, dessa dificuldade, leva um tempo ainda. Então, Jesus trouxe tudo isso para a gente de uma maneira que para a gente hoje é muito mais fácil, muito mais claro, mas ele trouxe isso para um povo que era quase selvagem naquela época. Né? E quando Jesus começou a ser anunciado, porque existia um povo quase selvagem, recebendo o chamado de Deus, né? Porque aí vem a partir de Abraão, um único Deus, daqui a pouco vem Moisés, e traz os 10 mandamentos, que são as leis de Deus, e daqui a pouco ele traz 600 outras regras, outras leis, que são as leis mosaicas, que são diferentes. Será que a gente sabe diferenciar, né, umas das outras? As leis que Moisés trouxe são as leis necessárias para aquele povo quase selvagem. Eles precisavam de um Deus que era poderoso, que castigava, que soltava fogo. Os fenômenos mediúnicos aconteciam demais naquela época e era só daquela forma aquelas pessoas atenderiam ou entenderiam ou respeitariam. Então, assim, as leis eram para serem cumpridas, senão haveria um castigo. Na lei de Deus é assim? Não. Na lei, no evangelho que Jesus trouxe para a gente, é assim? Não. O que a gente aprende na doutrina espírita é assim? Não. Então a gente precisa diferenciar muito isso, né? Então a gente está falando aqui do espírito da grandeza de Jesus. Também já ouvi falar que o planeta onde Jesus foi criado, se desenvolveu, já nem existe mais, porque Jesus já se desenvolveu há muitos anos. Então são informações que a gente pega meio soltas, mas eu, a princípio, acredito nisso. Então, ele é o nosso governador, ele que ajudou a criar a Terra, e ele encarna entre nós para trazer um povo quase selvagem as informações, né? Vou usar aqui, gente, só uma figura aqui de linguagem, de um Deus. Né? Porque Jesus, perto da gente, ele é um Deus. Perto de Deus, ele é só Jesus, né? Ele é só mais um Cristo, mas ele, perto da gente, o que ele consegue fazer, a grandiosidade de Jesus, é uma coisa que a gente não consegue imaginar. O que eles, na época, lá antigamente, viam no sol, viam na lua, viam no mar, na tempestade, o poder, né? Aquele poder todo, e Jesus vem, né, daquela maneira tão simples, e domina tudo isso, todas essas forças, com tranquilidade, com paz, com harmonia, e dizendo que a gente podia fazer, que a gente tinha que se esforçar, que a gente tinha que trabalhar mais. Então, esse Jesus, né, esse espírito puro, tão grande, né, ele foi anunciado, né, ele veio através de
códigos sendo anunciados, por isso o nome Codificando Jesus. Onde é que estavam os códigos? Né? Onde é que estavam os textos onde foram anunciando Jesus? E aí a gente vai começar, peço licença, vou ter que ler, né, dessa vez um pouco mais, mas são textos tirados da Bíblia, tá? E todos confirmados, tudo direitinho. Então, Jesus criou, né, o planeta Terra, ele que desenvolveu a Terra, utilizando o fluido cósmico universal, que é onde está Deus, né, em todos os cantos, é através desse fluido cósmico universal. Então, cada planeta ali vai, manipula, cria, através do fluido cósmico universal, cria a sua forma, cria a vida ali, né, cada um tem a sua forma e o seu tipo de vida, mas todos são retirados do fluido cósmico universal. Então, Jesus era o Espírito que chega na Terra, ele pega um pouco de areia, cospe, mexe e cura um cego. Isso é manipulação pura de fluidos. Né? Então, só um espírito daquela grandeza poderia fazer isso. Então, na questão 620 do Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec é: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam simplesmente: vede Jesus. Isso é claro, todo mundo conhece isso? Todo mundo conhece isso. Entender Jesus como guia dos homens não nos parece difícil, uma vez que durante a sua vida na Terra demonstrou sempre no seu viver e nos seus ensinos que veio para indicar aos homens o roteiro para o desenvolvimento moral. Ao declarar sede perfeitos, deixou claro que todos os homens podem aperfeiçoar-se, pois ele falava de toda a humanidade. Né? Esse era o Jesus que esteve aqui. Quem me dera que eu chegasse perto hoje em dia de uma pessoa que tivesse uma centelha do amor de Jesus e do conhecimento dele para me orientar, para me guiar, para me ensinar a lidar mais com as minhas dificuldades de hoje. Né? Então, previsão da reencarnação de Jesus. Onde é que foram nos profetas? Porque, assim, como é que as coisas funcionavam naquela época? Existiam os profetas, que eram os médiuns que recebiam as informações, né, do plano espiritual, para que as informações fossem chegando, uma informação espiritual no mundo, em pessoas quase muito materializadas ainda, muito animalizadas, com sentimentos muito animalizados. Então, o contato da espiritualidade com eles vinha através desses profetas. Né? Então, Isaías 7:14, né? Isaías vivendo 735, 734 a.C., ele fala para um rei de Judá, Acaz, né? Que temia pela união, aí ele tinha uma briga de terras, porque depois que eles criam também ali, que separa Judá, e eles vivem também naquelas brigas ali mesmo, os judeus. Então Isaías fala para ele: portanto o Senhor mesmo vos dará sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel, ou Emanuel, né, que falam. Então, lá, 714 a.C., um médium, um profeta, fala isso a um rei. Eles conseguiam compreender isso exatamente? Como é que vem alguém, como é que vai nascer de uma virgem? Né? E como é que essa situação vai acontecer? Né? Porque eles conheciam uma história de Adão e Eva. Então, assim, a Eva representava, a Eva sucumbiu pelo pecado. Então, a gente hoje tem a Virgem Maria, que realmente ela acaba com a questão do pecado, né, na mulher. Encerra essa questão do pecado. Foi com a chegada de Jesus. Miqueias também fala: mas tu, Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Como é que alguém consegue interpretar naquela época uma mensagem que venha da espiritualidade, que vai nascer em Belém, lá em Belém, uma cidade que não era nada, né, uma passagem, não tinha grande importância, que nasceria
né? Aquele que veria nos governar a todos do mundo, né? E que já existia desde as eternidades. Então, aí, né, o que vinha se falando já de reencarnação, de vidas anteriores e de vidas sucessivas, né, já existia alguém muito antes que reencarnaria ali para trazer toda o que eles esperavam de conhecimento, de informação, que viria da parte de Deus. Daniel também, em 9:25, você deve saber e entender o seguinte: depois de se emitir a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, até a vinda do Messias, o líder, haverá 7 semanas e também 62 semanas. Quando eles falam de semanas, de dias, 70 vezes 7, existe um cálculo que ainda não é muito preciso hoje, né? Porque depende muito das traduções. Então, assim, às vezes o 7 simboliza sem fim, o infinito. Então, eles colocam, eu coloquei aqui do jeito que está no texto, né, para a gente conhecer o texto real, mas sempre sabendo que muitas coisas a gente não consegue. Medida, quando fala em alguma coisa de peso, não é o mesmo que a gente conhece hoje. Tá bom, gente? Sempre tem alguma diferença por causa da tradução, que foi traduzida por muita gente, pode não ter vindo tão preciso, explicado, né? O anúncio do nascimento de Jesus. Um anjo, né, que essa história todo mundo conhece, o anjo Gabriel, aparece para Maria, dizendo que ela estava sendo fecundada, vou usar essa palavra, né, e ela daria à luz um filho e o chamaria de Jesus, né? E ainda avisa que uma prima dela, Isabel, que vivia numa outra cidade, lá em Judá, também estava grávida de um que precederia Jesus, que ela está falando de João Batista, e fala que Maria deveria ir visitá-la. Como a gente faz essa leitura de por que Maria teria que ir visitar Isabel? Aí a gente trazendo para o dia de hoje, eu poderia dar essa informação pelo WhatsApp, poderia dar essa informação por e-mail, poderia dar essa informação, contar para alguém, e todo mundo postar uma foto, todo mundo saberia. Naquela época tinha isso? Não, né? Naquela época tinha o testemunho. Então, Maria ia Isabel testemunhar que aquela já era uma senhora, que ela sempre foi, ela não podia ter filho, fugiu aqui o termo agora, e ela estava grávida. E quando ela chega lá, Isabel também sabia que receberia a chegada do Messias, né? Tanto que quando elas se aproximam, João Batista se mexe na barriga de Isabel. Então, isso com testemunhas, né, acontecendo, para que a história seja contada com testemunhos. A história de Jesus, ela é toda narrada com testemunhos, né? Tudo que é escrito ali tem testemunho da verdade dele. Ele nunca estava sozinho, ele não fez nada sozinho, tudo que ele fazia tinha as testemunhas, para que aquilo ficasse, né, escrito, relatado como uma verdade, e não como uma história contada, não como um delírio de alguém. O sonho de José também, quando descobre, né, que Maria está grávida, ele também tem um sonho com o mesmo anjo Gabriel e avisa do nascimento, que o nome tem que ser Jesus, né? Então, assim, a forma dessa concepção, uma vez a gente falando de Adão e Eva, né, e aí estudando a respeito disso, a gente traz essa questão, né? Adão e Eva, né, por uma que não é para a gente não acredita que seja verdade, mas, né, que a história de Adão e Eva começa ali, o homem e a mulher, e a história do pecado, né, que acontece o pecado, e dali vem os filhos através do pecado. Quando chega em Maria e Jesus, isso já se desfaz, né? Nasce da santidade, nasce da pureza. Jesus é fecundado
pela espiritualidade. Se isso é ou não é, para mim não importa se foi feito ou se não feito. A mim, pessoalmente, não faz uma diferença. Mas pela história em si, a gente já traz de volta um Adão e Eva agora purificados, Jesus e Maria, né? Essa ligação do homem e da mulher, e José no meio sem sexo, sem o pecado, né? Que era considerado naquela época. Então, assim, tem aquela informação lá daquele censo que haveria lá em Belém, né? Então, Maria, lá vai Maria fazer aquela viagem de não sei quantos dias, com a barriga, o bebê quase nascendo, porque eles seguiam, os judeus, eles tinham muitas regras, né? Então, eles seguiam todas essas regras, eles seguiam todas as leis que eles criaram, eles eram muito obedientes àquelas leis, até porque tudo que era feito fora dali era punido. Era apedrejado, era morto, era afastado, era colocado para fora da família, perdia os direitos, perdia a família. Tudo era muito assim, ou você faz o que tem que ser feito, ou você perde os direitos que você tem. Então, ele tinha que fazer, né, tinha que participar desse censo, e foram para Belém, né, para a situação que todo mundo já conhece. Então, esse é o anúncio do nascimento de Jesus. Então, cercado de que eventos? Com tudo isso, isso não aconteceu com ninguém. De ser anunciado pelos profetas, de chegar e ser fecundado numa virgem, sem ato sexual. Isso nunca aconteceu. E tudo isso é testemunhado, né? Como eu falei antes, a vida de Jesus é toda testemunhada. Então, eles vão para lá, e aí, ali no momento do nascimento de Jesus, o que estava acontecendo? Né? 3 reis magos, vindos do Oriente, de cidades diferentes, que não se conheciam, mas estava escrito, né, lá nas escrituras deles, que nasceria em Belém o Messias, o novo rei. Como é que essas informações chegaram para esses 3 reis magos que não tinham nenhuma ligação com os judeus? Eles não eram judeus, eles viviam em outro lugar do mundo. Né? Com quem aconteceu esse tipo de informação? Com ninguém. Só que esses reis magos foram até Belém testemunhar o nascimento de Jesus e voltam para a terra deles, levando também esse testemunho, né? Então, os detalhes do nascimento de Jesus, a gente vê no filme ali, tá? Ele chega, procura um lugar, e não tem lugar nenhum, porque, por causa do censo, a cidade está lotada, e aí eles não acham lugar, e Maria já tem que dar à luz, então ele vai procurar um lugar ali, um rauzinho ali de animais, e ali Jesus nasce, na maior simplicidade do povo daquela época. Imagina hoje, qualquer mulher dando à luz ali no meio do caminho, no meio do mato, num curral, hoje em dia. Né? Mulheres que já deram à luz, que sabem o que é dar uma luz, têm noção do que é isso? Né? E fazer isso respeitando, né, uma informação, acreditando com tanta fé que aquilo tudo que estava acontecendo estava sendo guiado pelos anjos de Deus, é muita fé, gente. São espíritos muito grandiosos aceitar isso. Nós estaremos rebeldes, ou a mulher ia falar, eu não vou de jeito nunca, eu não vou ter filho no curral, provavelmente seria assim. Né? Então, assim, nesse mesmo momento que Jesus está nascendo, que Maria está dando à luz, anjos aparecem para uns pastores que estavam tomando conta, era noite, né, tomando conta dos seus animais lá. Então, espíritos né, sabemos que são espíritos materializados, né, e que chegam lá e falam para esses pastores que está nascendo o Messias ali perto deles. E aí, depois que Maria dá luz, esses pastores aparecem lá e dizem assim, olha, um anjo apareceu, né? Um anjo apareceu para os pastores e disse, pastores, Israel é um grande rebanho desgarrado. Esta noite um pastor nascerá. É por vocês que ele vem, para os pobres. Hoje, na cidade de Davi, um Salvador nascerá por vós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. São testemunhos. Eles viveram isso, eles estavam ali vendo isso, não foi contado para eles.
né? Isso aconteceu, né? Então, isso impressionava. Tudo tudo que cercava Jesus impressionava de uma maneira tão grande. Imagina assim, as pessoas que tinham uma sensibilidade, que tinham uma mediunidade, né, que tinha essa percepção da vibração, é por isso que chegavam perto de Jesus e ficavam assim, parados por causa daquela vibração dele. Quem narra para mim de uma maneira que me emociona mais é Divaldo Franco. Ele descreve Jesus, Divaldo Franco quase chora, que parece que ele está vendo Jesus ali na frente dele. Ele fala dos cabelos, ele fala da vibração, ele fala do olhar, né? Ele fala da voz, que ao mesmo tempo que tinha firmeza, tinha amor, né? Meu Deus do céu, como deve ter sido estar ali perto de Jesus. Hoje a gente até está perto por vibração, por oração, mas as pessoas estiveram com ele ali durante todo o tempo. E também, num outro momento, né, passam lá, tinha aquela regra de circuncisão, que com 8 dias, 7, 8 dias, tinha que levar o menino para circuncisar, que seria lá a aliança deles, que eles fariam com Deus, o povo judeu, assim. Então, assim, outros momentos diferentes, né, que aconteceram. No momento da circuncisão, né, que Maria e José levam lá no templo para poder, na sinagoga, no templo para fazer a circuncisão, Maria não podia entrar, ficar mais afastado, porque tudo isso, que esses rituais, quem fazia eram os homens. Quando faz a circuncisão, que Jesus, bebezinho, chora, um velho, né, um idoso, um ancião, que eles chamavam na época, está ali fora, e pelo choro de Jesus, não era pelo choro, né, ele sentiu a vibração de Jesus e vai lá dentro do templo procurar quem era aquele bebê, né? E aí, quando encontra, tem um textinho que diz assim, olha, na hora da circuncisão de Jesus no templo, ao ouvir o choro de Jesus, um homem idoso chamado Simeão, que era justo e bom, ou seja, só captava a vibração de Jesus, que tinha alguma afinidade, né, de vibracional com ele, né? Aqueles que eram maus, que não casam, isso a gente sabe que existe até hoje, quando não casa a vibração, eles não percebiam, né? Era só mais uma pessoa. Então, que era justo e bom, se aproximou e, se ajoelhando, disse, agora eu posso morrer contente, Senhor, segurando Jesus na mão, de acordo com sua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. De onde aquele homem tirou isso? Essas informações testemunhadas por tantos. Então, assim, aqueles sacerdotes que faziam o ritual ficaram olhando para ele assim como um louco, né? Que ele era um ancião que ficava por ali. Era bom, mas era apenas um ancião, ele não era nada demais, né? E aí se virou para Maria e disse, né? Também uma espada traspassará a tua própria alma. Isso fala para Maria, né, do sofrimento que ela passaria. Como é que ele sabia que isso tudo ia acontecer com Jesus? Que homem, que bebê era aquele, já chega de uma maneira totalmente diferente de todas, desde a sua concepção até o nascimento, né? E aí também diz, uma sacerdotisa que vivia ali, né, uma viúva de 84 anos que vivia no templo de orações de Jesus, que naquela mesma hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Todas essas pessoas, gente, que a gente lê isso daqui e trata como se fosse uma história contada, isso é real, é fato. É a história de Jesus, da grandeza dele. E a literatura espírita nos vem dizer, né, o Evangelho segundo o Espiritismo nos vem dizer que a mesma coisa aconteceu quando chegou a doutrina espírita, né, que era necessário que espíritos viessem trazer novas informações, alertar o povo de tudo que estava acontecendo, né, que o povo estava entrando no materialismo, se afastando
tudo aquilo que Jesus trouxe, né, aquilo já estava tudo esquecido. Então, de novo, são mandados espíritos, agora de uma maneira mais clara, porque já se tem condições de compreender, né? São mandados espíritos para trazer as informações da espiritualidade. Lá eram médiuns que recebiam essas informações e passavam dessa maneira assim tão incrível, né? A questão dos 3 reis magos, que é rapidinho, assim, os 3 reis magos se encontram por coincidência num ponto da estrada, né? E percebe que estão indo para o mesmo lugar. Eles não combinaram, não se conheciam, né? Eram reis, e por serem reis, eles tinham súdito, tinha vestimenta, eles tinham toda uma característica, não é igual hoje que a gente passa um pelo outro, todo mundo praticamente igual. Né? Eles tinham vestimenta diferente, eles tinham Imagina, Jesus levou Maria no burrico. Esses reis andavam com aquelas caravanas, né? Ricas, cheias de coisas. Então, eles param para conversar, se reconhecem, né, percebem que estão indo em busca da mesma coisa, que é aquele rei, aquele espírito que estava nascendo ali naquele lugar, né? E aí um deles fala de Zoroastro, que foi um profeta lá da terra dele, né, e poeta nascido na Pérsia, que hoje é o Irã, no século 7 a.C., que previu. O outro não previu que nasceria, né, o Messias. O outro não sabia exatamente o que procurava, apenas sabia da ascensão de uma nova estrela. Eles vinham seguindo a estrela, né? Significava uma coisa maravilhosa que estava para acontecer, uma maravilha que estava além de sua compreensão, não sabia exatamente o que era. Então eles foram juntando aquelas previsões todas e chegaram à conclusão que o evento seria o nascimento de um rei, né, de um novo líder que libertaria o povo do sofrimento. E as escrituras apontavam todas a Belém. Esse foi o encontro dos reis magos. Tudo isso também testemunhado e ouvido por um soldado espião do rei daquela época, né? Que morria ficou sabendo disso, porque passou um rei, foi lá cumprimentar, né? Quando eles passavam pela terra do outro, eles tinham que ir, como que nem hoje, né? Vem um presidente num país, no outro, são recebidos, são anunciados. Eles não vêm escondidos para fazer um passeio e vão embora, né? E todo um ritual que tem que acontecer ali. E então, fugiu o nome agora do rei lá, dos judeus, que eu esqueci agora, né? Daqui a pouco eu lembro. Então, Herodes, né? Então, Herodes, todo desconfiado, manda seguir para ver o que é, e esse espião ouve, né, o que eles estão falando. E aí leva essa informação, olha, vai nascer um rei aqui, está nasceu um rei, aqui está alguma coisa acontecendo. E aí Herodes fica louco, como tem um novo rei, como tem um novo rei dos judeus, o rei dos judeus sou eu. Então, pelo apego, né, ele era um judeu, ele lidava com os judeus ali, ele vivia naquele momento, vivia ali naquele mundo, mas a parte espiritual pouco interessava quem era esse espírito. Interessava que se vai surgir um novo rei, eu vou perder a minha majestade, né? Então, quando toda essa situação acontece, que Herodes fica desse jeito, então o anjo fala para Jesus, ó, sai daí, vai para o Egito, fica lá escondido, porque Herodes está sabendo o que está acontecendo. E aí é quando tem aquela história que Herodes manda matar todos os bebês até 2 anos, aquela coisa terrível, né, que ele manda fazer. Naquela época também vivia João Batista. Então, o João Batista é pouco falado assim na Bíblia, a passagem dele é muito rapidinha, mas ele traz os códigos de Jesus ali, né? Eu vou ler rapidinho assim a respeito de João Batista, né? Que ele pregava lá no deserto, ele era desapegado, ele é narrado como um louco. Eu não acredito nisso, não vejo João Batista como louco. Eu acho que é uma forma de descrever de uma pessoa que ia pregar e não se importava com nada de material. Eu prefiro acreditar dessa maneira, né? Então, ele pregava o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta
Isaías, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Ele ouvia isso, ele dizia que isso que ele tinha que fazer, né? Ele dizia que Deus não queria mais sacrifício de animais no templo. Ele não ia ao templo, João Batista, mas sim o arrependimento dos pecados. Olha como começa, João Batista já começa a anunciar o louco do deserto, por isso que eu não acredito que ele fosse, né, que ele tivesse esse jeito de louco assim, né, ele começa a anunciar uma coisa mais espiritual, arrependimento dos pecados. Essa coisa de ficar fazendo sacrifícios de animais, isso não é isso que Deus está querendo da gente. Então já está chegando aqui, né, já está encarnando aquele que vai mostrar para a gente que isso tudo que a gente está fazendo não serve mais, aquilo está errado. A raiva que ele tinha ali do Herodes, Antipas, é porque Herodes tinha um casamento de adultério, e isso era pecado. E onde existia o pecado, dificultava a ascensão da espiritualidade, né? E a gente sabe que é assim hoje, de uma maneira mais clara, né? Quando a gente está no pecado, a gente está afastado da evolução, a gente está afastado da luz. A gente se afasta do pecado, a gente evita o pecado, né? Ou evita o erro, e aí a gente fica mais próximo da luz, mais próximo de receber as informações da espiritualidade de luz, né? Ele também não frequentava templo, substituía as orações, sacrifícios e o ritual de purificação no templo pelo batismo com a água. Então, a ligação que ele fazia de Deus com as pessoas já não era mais através daqueles rituais do templo. E ele dizia, eu batizo vocês com a autoridade que ele me concedeu, mas não sou digno de amarrar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele batizará vocês com o espírito e com fogo. Com o seu cajado na mão, ele irá limpar todo o chão manchado, né? E quando o sacerdote chegava, sempre tinha aquela coisa do sacerdote. O sacerdote acreditava, mas não acreditava, queria entender, mas não entendia. Quando perguntaram para ele, né, quem ele era, e aí já vem uma coisa da partezinha já de reencarnação, né, e ele falava assim, olha, eu sou a voz do que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aí ele refere lá a Isaías. Quando ele batizava Jesus, né, no momento que ele batizou Jesus, ele falou, Senhor, Pai eterno, ouço sua voz dizendo, este é meu filho adorado, aquele que eu enviei. Ele recebe a informação da espiritualidade que aquele ali era Jesus, né? Então ele chama André e Filipe e fala assim, eis o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar os pecados do mundo, a ele que devem seguir agora. Não a mim, ele deve crescer e eu perecer. Gente, quando a gente assiste isso num filme, é muito legal, é muito bonito, dependendo da situação a gente chora, mas será que a gente tem dimensão do que a gente está falando, né? De quem que a gente está falando? É como se chegasse alguém nessa loucura que a gente vive hoje, que a gente vive nela há muito tempo, né? Mas cada ano a gente acha que não mudou nada ou piorou, e chegasse alguém neste momento e falasse, olha só, pode deixar, ficar tranquilo, porque amanhã vai chegar alguém que vai acabar com tudo isso e vai transformar o mundo em outra coisa. Alguém ia acreditar nisso? Não, ia ser mais um doido, né? Então, assim, quando Jesus... Aí Jesus já começa a sua tarefa. E quais são os momentos em que Jesus se identifica? Ele mesmo se identifica. Gente, estou sem noção aqui do tempo, tá? Não sei que hora que eu tenho que parar. Acelerado aqui, né? E Jesus fala em João 3, 1 a 16, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus. Isso, para mim, é a conversa que Jesus mais se coloca, né? Ele se posta para um homem que era bom e que realmente queria compreendê-lo, né? Então, ele vai conversar com Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Ou seja, Jesus curava, Jesus fazia tudo aquilo, todos aqueles fenômenos que Jesus fazia, ninguém podia fazer, né? Se Deus não for com ele, né? Se não for da parte de Deus, se não tiver com Deus. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Jesus falando da reencarnação. E Nicodemos compreendia? Não. Aí Nicodemos diz: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E aí Jesus respondia: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí tem gente que inventa um monte de história. Quem aqui já leu Evolução em Dois Mundos sabe do que Jesus está falando, né? Quando nós fomos criados aqui no planeta Terra, as camadas que são criadas, daqui a pouco nós temos a água, e vem mostrando que a espiritualidade o tempo todo, como se fosse injetando vida na gente, né? Então nós somos vírus, bactérias, anêmonas e bababá. E essa evolução toda nasce da água e do Espírito. E a gente vem até hoje, quem não leu ainda, lê a Evolução em Dois Mundos, vai entender exatamente o que está falando aqui. Quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu, ou seja, não é um espírito com né? Então não vai entrar no reino do céu. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Né? Nossa matéria formada aqui e o nosso espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento, aí Jesus já muda, outro ensinamento, o vento assopra onde quer e ouves a voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele fala dos Espíritos, a gente não vê, né? A gente sente, e quem é médio sente, quem é médio vê, quem é médio percebe, e até quem não é médio no momento de oração, no momento de prece, no momento que está na casa espírita, no momento que está na igreja, no momento que você está sentindo amor, a gente sente a presença do Espírito, mas a gente não está vendo, né? E aí Nicodemos respondeu e disse: mas como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Ou seja, estava tudo muito dito ali dentro das escrituras, os profetas já tinham falado de várias maneiras, ele era um mestre e não tinha percebido isso, né? Jesus, tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Só falando dele, né? Ele e os espíritos, né? Falam do que estão falando, fazendo, e está testificando, está mostrando o que está acontecendo, e ele não aceita, ele não acredita. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, né? Ninguém vai se você não voltou, porque nós somos de lá. Então, para subir para o céu, a gente tem que ter descido, né? Para poder voltar para o mundo espiritual. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, se importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a gente já traz aqui para um contexto de planeta Terra, a gente. Então, Deus mandou o seu único, quando se fala seu único filho, seu unigênito é aquele que é único, né? Não tem outro filho igual. É porque Jesus, né, é o Filho de Deus, que nos cria todos aqui. Nos cria, nos governa, nos coordena. Então, ele é o unigênito de Deus, né? E ele que cria a gente, nós fazemos parte da criação de Deus, nós fomos criados através de Jesus. E João também, 17 a 21, lá do capítulo 3, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, assim, Jesus estava ali, todos esses fenômenos tinham acontecido, todos esses códigos, todos esses testemunhos, e muita gente não acreditava. E muita gente não acredita ainda hoje. A minoria de pessoas no mundo é cristã. E muitos dos cristãos não têm noção da grandiosidade de Jesus e do papel
ele cumpriu aqui com a gente, né? E a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aquela história que eu estava falando antes, né? Quando a gente vive no erro, vou chamar de pecado, porque a gente está falando aqui de uma maneira mais religiosa, então quando a gente vive no pecado, a gente não enxerga a luz, né? É como um filho nosso, que você sabe que ele está fazendo tudo errado, por mais amor que você tenha, aquilo que a gente fala não é o que ele quer ouvir, não é o que ele está interessado. Ele está interessado em fazer aquelas coisas que ele está sentindo prazer em fazer lá. Não sente prazer em estar fazendo outras coisas boas. Aquilo dá mais prazer. Então, assim, é incompatível, né? Quem vive nas trevas não consegue enxergar a luz, e trazendo para o nosso vocabulário de hoje, quem vive no vício, né? O vício tem muito mais emoções, muito mais emocionante para aquelas pessoas, porque é uma coisa mais física, né? E quando a gente descobre, né, um trabalho espiritual, um trabalho de caridade, a gente sabe o que a gente sente quando está fazendo aquilo, quando a gente ajuda alguém, quando a gente está numa sessão mediúnica que a gente consegue dar assistência para alguém. A gente sabe o que a gente está sentindo, né? Mas outras pessoas não sabem. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, né? A pessoa que está errada, ela é toda meio tímida para poder chegar perto da pessoa que ela vê que é uma pessoa certa. Porque a pessoa que vê que é certa, você sabe, você vai olhar, né? A criança que quebrou o vaso, aquela história, a criança que quebrou o vaso da sala, vem todo desconfiado, porque a mãe sabe que foi ele que fez, né? O pai sabe que foi ele que fez aquela besteira, não tem como esconder aquele erro. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, né? Quanto tempo eu tenho ainda, meu amigo? Olá. E aí, Tony? Ainda Eu chorei o tem tempo, 5 ainda tem? minutinhos? Então, vamos correr. Tá, vamos lá. Então, aqui também tem um texto de João, que eu peguei muito João, gosto muito de João, porque ele é bem claro, assim, ele fala de uma maneira que eu gosto, né? Então, o texto que fala assim, eu sou o pão da vida, quando Jesus fala que ele é o pão da vida, né? Isso está lá em Jesus, capítulo 6, versículo 41 a 51, né? Então, assim, ele está lá dentro do templo, né? E aquela confusão, um monte de gente segue ele, vem judeus de vários cantos, porque tinha judeus grego, tinha judeu, não sei o que, eles eram muito espalhados, né? E quando se falava de Jesus, Jesus estava ali toda, era uma multidão que ia atrás dele, mas a multidão ia atrás dele, a maioria da maioria, é porque queria pedir, era porque queria os milagres que Jesus fazia, né? As curas que ele fazia. Poucos queriam entender o que ele estava explicando, mas alguns queriam entender. E muitos também iam para contradizer, para perseguir, porque aquele povo ali, eles eram apaixonados pelos seus cargos. Os fariseus, aquele povo do templo, todo mundo tinha o seu cargo, todo mundo tinha a sua vida. Então, se chega um novo profeta, diz que todo mundo é igual, que todo mundo tem todos os direitos, que aquelas leis que estavam sendo utilizadas não são as leis que deveriam, a partir de ali, continuar sendo usadas, que seriam outras, eles ficam doidos, eles não querem essa pessoa é doida, né? Então, tem um textozinho que fala que é assim, olha, então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque ele dissera, eu sou o que desceu do céu, eu sou, né? Que na leitura da nossa amiga falou, Jesus colocava, eu sou. Diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos nós, o pai e a mãe? Como pode, então, dizer que desceu do céu? E aí Jesus respondeu, de longe, né? Eles falavam isso de longe, né? Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o ensinamento do Pai e o aprendeu, vem a mim. Então, ou seja, todos aqueles que
estudaram as Escrituras e compreenderam eram aqueles que estavam seguindo já Jesus, conheceram nele, né, o Messias. Ninguém jamais viu o Pai, a não ser aquele que vem de junto de Deus. Além dele, né? Ali, nenhum de nós aqui tivemos contato com Deus. Somos parte da criação, mas não tivemos contato. Então, quem veio de lá, os espíritos puros, esses viram o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. E aí ele diz, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Porque a história do maná, não sei se todo mundo se lembra, né, quando eles estavam lá no deserto, que não tinham que comer, então Deus mandou o maná, que era um pão que caía do céu, e eles se alimentaram. Só que aquelas pessoas comeram daquele pão e morreram. E Jesus vem dizer, eu sou o pão, né, que Deus está enviando. Só que quem comer de mim não morrerá. E aí o pão, né, quando Jesus falava de pão, ele falava de alimento espiritual. E quando ele falava de sangue, ele falava de vida. Então, toda vez que a gente vê ali a última ceia, né, quando ele estiver falando pão, quer dizer alimento espiritual, quando ele fala de sangue, ele fala de vida. Essas duas uniões. E assim, para encerrar, né, uma conversa de Jesus com Pedro, narrado por Divaldo Franco. Eu vou dar aqui a licença poética a Divaldo, pode ser exatamente assim ou não, mas, Divaldo, eu confio, então eu vou contar essa história que ela pode ser verdade. Né? Então, assim, um dia daqueles dias que eles curaram, que eles não, né? Jesus, né, curou, que fez todo aquele trabalho, aquela atividade toda, chega num dia, no final do dia, o texto é assim, ao final do dia, Pedro viu que Jesus estava cansado de tanto trabalho e interrompeu os atendimentos. Daquele jeito dele, chega, a gente por hoje chega, já não dá mais, Jesus está cansado, não vai atender mais ninguém. E percebeu que, apesar de tantos feitos, Jesus não estava feliz, estava chorando. Então perguntou, por quê? Então perguntou por quê, né? Tipo, Jesus, por que você está chorando? O dia foi maravilhoso, foi tudo perfeito, nós curamos, nós fizemos, nós acontecemos, deu isso, foi aquilo, foi aquele negócio todo. E aí Jesus responde para ele, Simão, tu pensas que vim trazer vinho novo para colocar no odre velho, para que ele se azede? Porque o odre era aquelas embalagens que eles colocavam o vinho, né? Então todo vinho, quando era feito, ele tinha que ser colocado num odre novo, para se conservar bem. Porque quando tinha resto de vinho no odre, azedava. Então, assim, Jesus não veio trazer uma coisa nova para as pessoas ficarem do mesmo jeito. Né? Porque o que ele trazia da mensagem, a cura que ele trazia, azedava, não adiantava para nada. E aí ele explicava assim, né? E aí respondeu que estava triste e exemplificou o aleijado, que foi, né, falou de um aleijado que ele curou, e o aleijado saiu dali e foi para farra. Né? Estava lá numa farra, naqueles lugares lá que a gente conhece, né? Aproveitando que tinha sido que o mestre tinha curado ele, estava lá todo feliz, e Jesus aqui estava triste, porque ele viveu 25 anos aleijado, ele é curado, e em vez de ele fazer alguma coisa, né, pelo menos pensar, né, ou seguir Jesus, ou fazer alguma coisa, não. Ele simplesmente estava na farra. Ele resolveu o problema dele e voltou para o pecado, né, para aquelas falhas que sempre tinha. Né? E aí ele falou da mulher que era cega, que ele curou, né? E quando ele curou, ela voltou para casa e começou a jurar vingança contra aqueles que a desprezaram e causaram mal. Porque o povo também não era morto. Se você era aleijado, você era destratado. Se você era cego, você era destratado, você perdia todos os direitos. Então, o sentimento dela, em vez de gratidão, não. Era um sentimento de vingança. Né? E o leproso que ele curou também, né, que ele tirou daquela doença que era tratado com desprezo e afastado, foi logo se encontrar com uma prostituta para poder
realizar os seus desejos da carne. Ou seja, ele trouxe de volta para aquelas pessoas a vida e eles foram viver a carne, o vício, os sentimentos ruins. Né? Então, Jesus disse, eu venho para que tenhas vida, vida em abundância, e para trazer a cura real. Né? E aí anuncia o Espírito de verdade, é quando ele anuncia o Espírito de verdade, e ele fala que vai mandar o Consolador, o prometido, blá, 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 blá. E aí é a hora que ele começa a falar que ele vai morrer, então essa parte assim da morte dele, eu já não vou entrar tanto porque é uma parte muito conhecida, mas eu tinha necessidade de trazer esses detalhes da grandeza de Jesus. Às vezes a gente assiste um filme que a gente ouve falar, que a gente lê a respeito de Jesus, e não dá o devido valor. Além da questão só da religiosidade, a questão da gente ter a fé, de acreditar, a gente precisa também conhecer, saber quem é, saber o que Jesus veio fazer aqui, o que ele veio fazer aqui foi isso. E ele conseguiu até hoje? Não conseguiu, gente. Eu vi uma besteira essa semana, aqui, Lúcio, só para encerrar, se você quiser já se aproximar, pode se aproximar. Um exemplo tão terrível que eu ouvi hoje, entre tantos que a gente ouve, mas assim, eu ouvi de uma pessoa que não conhece Jesus, que não tem contato com a espiritualidade direito, e é mais afastada, a gente ouviu algumas besteiras, tudo bem, mas são coisas que ofendem muito. Eu ouvi essa semana de um professor universitário que tem uma tese defendida, que é considerado um doutor em alguma coisa, e que na tese dele ele coloca que Jesus era pedófilo. E aí a pergunta é, baseado em quê que você vem e você diz que Jesus, né, que é respeitado por milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro, você vem e faz uma ofensa dela. Baseado em quê? Baseado naquela parte do texto que ele fala, vinde a mim as criancinhas. Então, tem uma pessoa louca. E essas pessoas existiam naquela época, elas existiam na época que os espíritos vieram trazer a codificação e elas continuam existindo hoje. Então, acho que assim, é importante a gente levar a mensagem de Jesus, né? A gente falar para as pessoas, a gente falar mais de Jesus, o cristão está muito calado, porque as pessoas não querem saber, não querem falar, a gente também não fala. Acho que a gente também não tem que sair por aí falando o tempo todo para não ser chato, mas a gente precisa se colocar como, olha, eu sou cristão, sou espírita cristão, e hoje em dia, muitas vezes, quando eu converso com algumas pessoas, eu falo assim, seja quem for, eu falo assim, olha, eu não consigo pensar sem ser como um espírita. E o meu pensamento, a minha opinião a respeito de quase tudo, quando eu coloco assim, minha opinião como espírita, cristão, é essa daqui, e falo. Mas fica claro para a pessoa que a minha opinião é minha e com uma fonte, né, da doutrina espírita, com uma fonte cristã. Eu acho muito importante a gente se colocar dessa maneira. Então, essa mensagem aí que eu quis trazer para cá, eu acho importante a gente falar mais de Jesus, a gente fala pouco. Maravilha, Tony, nossa, incrível esse estudo, como você chamou mesmo no início, realmente foi com muitas referências, com muitas citações, foi incrível para a gente refletir, pensar, e importante, como você bem colocou, tanto no início quanto agora, a importância da gente falar de Jesus, da gente se assumir como cristão, da gente defender o espiritismo e fazer esse pregai, né, que é tanto dito também, e a gente precisa levar, né, com os exemplos e com as palavras. Muito obrigado, Tony. É muito bom ter você aqui conosco mais uma vez. Já fica aqui o convite para voltar, a casa é sua, né? Já fique à vontade. Aqui no início a gente estava brincando com o violão ali do Tony, né? Falando assim, a gente ainda vai ver o Tony tocando violão, né? Mas o Tony tá que nem eu também, tá querendo, né? Tem o violão, mas não toca. Mas um dia ele será tocado. Um dia ele vai ser tocado, é isso aí, maravilha. A gente agradece a presença de todos. Aqui já aproveita, né, os comentários, o pessoal está colocando aqui nos comentários o senso de gratidão e de aprendizado, e a gente pede agora, Tony, que você faça a nossa oração de encerramento.
Faço sim. Então, assim, continuando com o nosso pensamento em Jesus, agradecer sempre a Deus pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer a bênção de termos aceito essa doutrina como nosso guia, como nosso farol, agradecer termos aceito a presença de Jesus em nossas vidas. É com Ele que nós passamos pelos momentos de alegria e pelos momentos de aflição, pelos momentos de luta, pelos momentos de glória, pelos momentos de solidão, pelos momentos de saúde, pelos momentos de doença. É com Ele no coração que a gente consegue passar de uma maneira muito mais suave, porque o jugo dele é muito leve, né? Então, que sejamos todos cristãos com muita fé. A dor vem sim, a insegurança vem sim, tudo isso vem, mas também vem o trabalho, também vem a oportunidade de auxiliar, também vem sempre, todo dia, nem que seja uma prece para alguém que a gente fizer, a gente já está agradando a Jesus, a gente está fazendo parte dessa corrente do bem. Né? Agradeço a proteção dos amigos espirituais da Sejo, de todas essas pessoas que trabalham lá com tanto amor, mantendo esse projeto de pé. Agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo esses conhecimentos, esses estudos com todos vocês, que para mim também é uma bênção, viu? Que Jesus esteja conosco, que nossos anjos da guarda estejam conosco, que nossos amigos espirituais estejam sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós encerramos mais uma palestra online. A todos os amigos, uma boa noite, novamente agradecendo ao Tony. E até domingo, às 19h30, nas nossas palestras. Lembrando que a casa está fazendo estudos online também pelo aplicativo Google Meet. Então, a gente tem os sábados, às 17 horas, o Evangelho, e o ESG, que está começando agora, começou essa semana, às 8 horas da manhã, no domingo. É só procurar alguns dos tarefeiros da casa que a gente coloca você no grupo e vai participar com a gente também do estudo. Uma boa noite a todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.